Você se sente deslocado quando você para pensar na sua própria vida? Seja em relação a qualquer área da sua vida pessoal, seja financeira, amorosa, às vezes estética, às vezes familiar, ou às vezes até profissional mesmo. Porque se por acaso você se sente assim, talvez esse vídeo possa fazer com que você, no mínimo, se cure ou talvez se amenize. Alguma dessas duas coisas podem simplesmente sim acontecer. Mas antes de tudo, muito prazer, meu nome é Guilherme, bem-vindos ao meu canal. Se por acaso você se interessa em relação a entretenimento, só que ao mesmo tempo misturado com desenvolvimento pessoal que faz com que você se sinta melhor, não só do que agora, mas principalmente melhor do que antes, seja bem-vindo. Deixe seu like, comente a sua experiência em relação a esse tema desse vídeo e é isso. Porque quando a gente abre o nosso Instagram ou qualquer outro aplicativo relacionado à rede social, a gente simplesmente se compara com a vida alheia. E querendo ou não, é um pouco, entre aspas, humano, assim por dizer, se comparar com a vida dos outros. É totalmente normal, principalmente nos dias de hoje. Então, quando a gente olha para essa vida dessa galera, a gente fica se perguntando se a gente está atrasado para ela, entende? Muitas pessoas estão em relacionamentos, muitas outras pessoas estão ganhando dinheiro, muitas outras pessoas estão tendo sucesso na sua vida material, seja comprando um carro, um apartamento, uma casa, uma simples bicicleta ou simplesmente um iPhone do ano, talvez, não sei. Só que a gente esquece que a nossa vida é um bastidor, enquanto a vida das pessoas é literalmente oposto. Vamos dizer que é o depois da cortina, por exemplo, como se fosse um teatro, onde você simplesmente vai ver o que foi feito, só que não o que foi feito para poder fazer com que aquilo fosse criado de fato. Eu acho que deu para poder entender, né? A gente simplesmente vive o nosso bastidor, porque a gente simplesmente sente aqui dentro da nossa cabeça o que a gente passa. Enquanto a gente abre o Instagram e a gente vê a pessoa literalmente publicando a principal conquista da coisa, mas ela literalmente não publicou o que fez ela conquistar aquilo, o trabalho, o suor, a ardência, as noites mal dormidas ou até mesmo o próprio cansaço em si, entende? Tudo isso faz a gente pensar e chegar na conclusão que a gente está atrasado com nossa vida, sendo que muitas das vezes não é verdade. Literalmente, pode ter certeza que não é verdade. Um exemplo disso, por exemplo, é um simples adolescente na área amorosa. Já parou para pensar que quase todos os caras, principalmente os normais de aparência, passaram por aquela fase onde a gente tem de 14 a 16, às vezes até 17 anos, e a gente gosta daquela menina da nossa sala de aula, aquela que senta lá no fundo, ou qualquer outra coisa assim do tipo. E a gente não tem o poder aquisitivo necessário para poder fazer com que essa menina se interesse pela gente. Simples assim. Eu não estou falando só de dinheiro, mas estou falando de personalidade, de experiência, de confiança, de masculinidade e de aparência também. A gente simplesmente, com 14 anos, a gente já vê a rapaziada de 18, 17, às vezes até 20, se relacionando com as meninas que a gente gosta, que tem a mesma idade da gente. Por isso que eu citei dois exemplos de 14 anos a 17, porque é normalmente nessa, entre aspas, época, que a gente está no período da nossa escola onde a gente está aprendendo sobre a vida amorosa no geral, entende? Uma pessoa minimamente média termina o ensino médio com 18 anos e por aí vai. E é um pouco frustrante o fato de pensar que você se compara com um cara que já tem 20 anos e provavelmente já tem uma moto. E já está se relacionando com a nossa menina que tem 17 e a gente também tem 17. Só que esse cara que já tem moto, que tem 20 anos, ele já trabalha. Ele já tem uma moto, ele já tem uma experiência legal, ele já tem um corpo legal, uma aparência legal, mas acima de tudo, ele tem uma experiência de confiança legal para poder chegar nessa menina. Isso é um exemplo muito fácil e ao mesmo tempo muito, entre aspas, canônico, que muitos caras passam. Seja a gente tendo 14, 15, 16 anos, ou às vezes até 17 mesmo. Sempre um cara mais velho e melhor do que nós está se relacionando com a nossa, entre aspas, crush de escola, vamos dizer assim. Um outro exemplo é na área profissional. Geralmente é aquela rapaziada dos 20 anos. A gente termina o ensino médio e a gente começa a trabalhar num trabalho que normalmente a gente não gosta, seja no supermercado, ou seja na obra, ou seja em qualquer outro lugar onde a gente simplesmente ganha pouco, trabalha muito e, acima de tudo, não crescemos tão rápido assim, quando o assunto se torna conquista. E a gente simplesmente se compara com aquele cara que muitas das vezes tem uma família muito estruturada e, como consequência disso, já trabalha na empresa do pai, ou simplesmente já trabalha
na empresa do tio, ou simplesmente ele já trabalha na própria empresa porque ele é rico, entende? Não só falando de área profissional, mas principalmente de bens materiais. Imagina um cara com 20 anos de idade com um carro. Tipo, no país que a gente vive, isso é muito raro, ao mesmo tempo que é possível. Só que uma coisa é fato, precisa de muito dinheiro para poder realizar esse feito. E é justamente aí que a gente simplesmente fica pensando, na onde foi que eu errei para poder simplesmente não ter o que esse cara tem. Não é questão de você ser invejoso, mas sim questão de você, como que eu posso dizer, ser racional e inteligente o suficiente ao ponto de você também querer evoluir. Entende? Essa que é a parte importante da história. Todo esse conteúdo do vídeo é justamente sobre isso. É você se comparar com você mesmo em relação a tudo que você vive. O que você está fazendo de errado de fato? Ou será que você não está fazendo nada? Esse é o intuito principal do vídeo, entende? Então, se fosse para eu poder simplesmente dar uma, entre aspas, visão do que você deveria fazer, cara, é simplesmente fazer com que você acorde para a realidade quando o assunto se torna a palavra responsabilidade. Simplesmente isso, responsabilidade. Não é questão de eu chegar aqui e fazer você simplesmente ficar confortável ao ponto de você achar que você não é o erro. Porque no final das contas, sinceramente, de verdade, você é sim o erro. Eu sou sim o erro com a minha própria vida. E ninguém vai te salvar a não ser você mesmo. Não estou falando de religião, de crença, de família ou de amigos. Eu estou falando de você administrar a sua própria vida. Tanto nessa área aqui, a mental, quanto em qualquer outra área que você quiser. Entende? Então, simplesmente assuma a responsabilidade. De verdade mesmo. Assuma a responsabilidade. E o ponto crucial disso aqui é você simplesmente entender que se você estiver fazendo alguma coisa, por mais pouco que seja, você está sim progredindo. A diferença é que você está progredindo no seu tempo. Essa é a parte importante da história. Entende? Se a sua vida se resume em consumir entretenimento barato, ferrar com a sua dopamina e simplesmente não socializar em nenhum jeito para poder fazer com que você cresça, aí sim esse vídeo não serve para você. Porque nem sequer você quer se ajudar. Entende? Eu não vou citar pornografia, eu não vou citar jogos, eu não vou citar séries, eu não vou citar preguiça, procrastinação, eu não vou citar alimentação ruim. Tudo isso é muito óbvio, entende? O negócio aqui é você simplesmente fazer com que você consegue. Seja com pouco, seja com muito, mas é simplesmente fazendo, entende? A coisa mais saudável que você pode fazer daqui para frente é tentar consumir menos conteúdos dos outros e consumir conteúdos de você mesmo, se comparando com você e chegando numa conclusão onde você simplesmente se sinta bem consigo mesmo. Não é questão de você ter o shape do dia para a noite, é questão de você trabalhar para isso chegar. Não é questão de você ter o emprego dos sonhos, é questão de você melhorar para poder merecer. Não é questão de você simplesmente achar que vai cair do céu uma menina perfeita, tanto no sentido de aparência quanto no sentido de comportamento, só porque você acha que você merece, só porque você acha que você é bonzinho o suficiente ao ponto de merecer. Você na verdade nem é tão bom assim, você só não tem a oportunidade de fazer coisa ruim. Você é um ser humano igual eu. E, querendo ou não, infelizmente, na nossa natureza humana, a gente está guiado a poder ser ruim. Entende? Essa é a realidade da coisa. Por mais que muitas pessoas não gostem de ouvir essa verdade. Entende? Esse é o ponto crucial da coisa. É você simplesmente assumir a responsabilidade. Seja ela com muito ou com pouco. Mas, acima de tudo, fazendo o que precisa ser feito. Porque se o assunto aqui é sobre dinheiro, você tem que se comparar com o seu dinheiro e não com o dinheiro do cara que é herdeiro. Se o assunto aqui for shape, você tem que se comparar com o seu shape, tirando fotos ou vídeos e simplesmente guardando para você simplesmente se comparar com o seu eu de ontem, e não o da internet. Entende? Se o assunto aqui é sobre relacionamentos, você tem que entender as suas falhas e principalmente, acima de tudo, entender a natureza feminina, para simplesmente conseguir se comportar do jeito que você deveria se comportar, entende? Mas acima de tudo é você viver com prol de evolução própria. Esse é o ponto principal da coisa. É essa coisa que você tem que colocar na sua mente. A evolução tem que vir de você em comparação consigo mesmo e não com o próximo. Você tem que buscar a sua evolução. É essa a parte importante que você tem que entender. Então, simplesmente é isso.
O resumo do vídeo no geral é o seguinte: tente consumir menos a internet e tente consumir mais de si mesmo na vida real, porque tudo na internet é muito ilusório, entende? Não existe necessariamente uma idade, uma aparência, uma profissão, uma personalidade para poder conseguir algo. Existe você dentro de você mesmo, entende? E no final das contas, é você simplesmente se comparar consigo mesmo, é você fazer com o que dá para fazer. O importante é que você simplesmente está fazendo, não importa se é muito ou pouco, mas sim porque você está fazendo. O vídeo vai ficando por aqui. Se por acaso esse vídeo fez sentido para você e você tiver algum relato pessoal para poder comentar aí na aba de comentários, pode ficar à vontade. Pode ter certeza que não só eu, quando diversos outros caras que vão passar por essa situação, simplesmente vão ler e vão concordar ou discordar de você. O ambiente aqui é fazer com que você se sinta confortável para poder ser um cara melhor, uma pessoa melhor. Isso aqui não serve só para homem, mas para mulher também, né? Então é isso. Se faz sentido para você, se inscreve no canal e deixa o like. Quem sabe mais para frente você não se torne um ser humano melhor a decorrer dos próximos vídeos que vai ser lançado aqui. É isso, cara. Muito prazer. Meu nome é Guilherme. Esse aqui é o meu Instagram, se por acaso for do seu interesse. E é isso. Se cuide e até mais tarde. Tamo junto. É nóis.